Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, dia 11 de março de 2021, às 16 horas. Sim, chegou o dia, e hoje essa live é muito especial, porque eu vou receber o Marcelo, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, mas hoje eu quero mandar ao vivo um abraço para uma pessoa que eu gosto muito, Gilber Amaral, seu aniversário hoje. Meu amigo, você é uma pessoa que mora lá dentro do meu coração, porque é realmente um amigo verdadeiro. Parabéns, Gilber. Muitos anos de vida, muita saúde. Quando essa pandemia passar, venha de novo aqui com a sua família. Faço questão da gente te receber aqui em casa. Nós vamos aí também para matar essa saudade tua. Gilber, feliz aniversário para você, meu querido amigo. Vamos lá, hoje olha só que legal. Alguns recadinhos iniciais. Primeiro, deixei um link aqui do nosso Telegram, né? A gente está colocando aí bastante conteúdo para vocês e eu quero falar para vocês o seguinte: estamos aí com essa promoção relâmpago aí da Suno, com relação à assinatura de fundos imobiliários. Então, se você quiser convidar algum amigo, vizinho, parente, colega, estejam à disposição aí para acessar. É só clicar nesse link que está na descrição abaixo. E nessa mesma descrição abaixo, existe uma pequena biografia de um rapaz chamado Marcelo da Costa Santos. Ele é head de fundo de logística da REC. A REC, grande abraço para o Moise Politi, grande abraço para o Max, grande abraço para a turma toda, Frederico, é isso aí. Matheus, grande abraço para vocês. Só que o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que quando eu vi o Marcelo pela primeira vez num programa do Arthur, eu mandei uma mensagem quase que na sequência para o Arthur. Falei, Arthur, foi a melhor entrevista sobre fundos imobiliários que eu já vi até hoje. O Marcelo é um cara que, se essa live tivesse 3 horas, ele não pararia de falar por 3 horas, e ele teria assunto para esse tempo todo. E quando eu descobri que o Moise estava trazendo o Marcelo para a REC, eu fiquei muito feliz. Por que eu fiquei feliz? Porque o nosso mercado lá atrás, ele foi constituído, ele foi criado basicamente por gestores financeiros, pessoas realmente que trabalhavam nos grandes bancos, nos grandes administradores, que viabilizaram os primeiros fundos imobiliários. E hoje a realidade é outra, né? Hoje nós estamos vendo os players imobiliários, com DNA imobiliário, e ninguém melhor do que o Marcelo da Costa Santos para falar um pouquinho para vocês sobre isso, toda a experiência que ele constituiu aí. Eu já fiz live com ele também, na época que ele trabalhava lá na NAI Brasil, ENGE Bank, né? Então, foi muito bacana o papo que a gente desenvolveu sobre logística, e hoje, com o maior prazer, eu trago o Marcelo para falar do REC Logística. Ninguém melhor do que ele. Marcelo, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Baroni, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e espero não decepcionar depois de você falar que eu vou falar 3 horas, né? Ô Marcelo, você sabe qual que é o meu problema com a live como você? É que eu faço uma pergunta e você fica o resto da live falando. Você já sabe a pergunta, você já sabe a resposta, você sabe o que precisa falar, você sabe o que é importante que o investidor deve olhar. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta e já vou embora, e você toca aí, você termina na hora que você quiser, tá certo? Você sabe que você está me causando um problema, né? Na reunião da REC de segunda-feira, eu vou tomar porrada do Moise, porque ele acha que eu falo demais, né? Então, eu já vou falar. Até o Arthur está falando isso. Desculpa, o Arthur não, o Baroni. O Arthur também fala isso, né? O Arthur também fala isso. Cada vez com um programa mais curto, o Arthur, né? Não me deixava falar muito no programa dele, né, Baroni? Maravilha. Mas vamos lá. Vamos trabalhar? Vamos. Eu só queria fazer um parênteses aqui do que você falou. Eu, na verdade, tenho 30 anos de mercado, 15 no mercado financeiro, também venho desse mercado, né? Eu tenho 15 no mercado imobiliário, onde eu fiz de tudo, inclusive incorporação residencial de baixa renda, em 2 empresas diferentes, trabalhei em fundo de investimento, trabalhei na Cushman, fui vice-presidente, onde aprendi muita coisa, devo muito do que eu sei ao pessoal da Cushman também. Depois eu montei minha própria empresa, quando a gente se conheceu, né, que é a ENGE Bank, depois virou NAI Brasil, e eu acabei descobrindo a minha paixão pelo setor imobiliário lá atrás, mas a minha paixão de verdade pelo logística veio durante os últimos anos na Cushman, na ENGE Bank NAI. E eu acabei me especializando nesse setor, e foi daí que o Moise me convidou. Moise, o Marcos, o Fred e o Max, né, os sócios todos da REC, me convidaram para entrar. Eu já conhecia eles de outros eventos, mas o meu relacionamento mais próximo era de fato com o Moise, e aí daí acabou vindo essa oportunidade. Inclusive na lista eu esqueci de mandar um abraço para o Marcos Ayala também. Então, Marcos, para ele não ficar chateado com a gente. Então, vamos lá. Marcelo, primeira coisa, nessa crise, nessa pandemia, por que você, a que você atribui, eu acho que a pergunta é essa, a que você atribui os fundos logísticos terem se tornado aí a sensação, os queridinhos,
fundos de proteção de capital, o tijolo de valor foi para a logística. A que você atribui todo esse processo talvez de enxergar valor, que o cotista passou a enxergar valor por uma ótica diferente? A que você atribui isso? Olha, são alguns fatores, Baroni. O primeiro, quando você olha, isso não é um fator só num acontecimento só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Eu faço parte do Comitê Global do GRI de Logística, e a gente vê essas histórias na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, na América do Norte, então é uma história recorrente. Existia uma percepção de risco equivocada em relação à logística. É um setor que sempre comandou prêmios maiores, nos REITs lá fora, nos FIs aqui no Brasil, sempre tinha um yield, né, um retorno sobre a cota maior do que os outros segmentos do setor imobiliário, o que indicava uma percepção de risco maior. Quando veio a pandemia, porque é um setor mais afastado, ninguém entende muito bem, você pergunta, eu falo na brincadeira que tem dois assuntos que aqui no Brasil todo mundo entende, né, que é Copa do Mundo, né, ser técnico de seleção e imobiliário. E todo mundo vai para shopping, todo mundo trabalha no escritório, todo mundo mora num apartamento, vai para um hotel, então todo mundo acha que entende de hotelaria, de shopping, de residencial. Logística é uma coisa meio fora, né? Qual ser humano normal já visitou um galpão logístico? Não existe isso, as pessoas não vão lá visitar. Galpão você está sendo educado, as pessoas falam barracão, né? Não, assim, barracão mas barracão em algumas regiões do Brasil, barracão é o sinônimo de galpão. Outro dia a gente recebeu um CRI lá na REC e o Max falou, Marcelo, eles estão chamando de barracão. Eu falei, não, no Sul é barracão mesmo, eles chamam de barracão. Não é que ele está detonando o próprio ativo, né? É a palavra correta lá para eles. Né? Então, existe essa percepção essa falsa percepção de entender, de saber, de achar, e que acaba permeando o mercado financeiro, o mercado investidor como um todo. Quando veio a pandemia, o pessoal entendeu o seguinte, uma loja no shopping pode fechar, pode reduzir a loja, pode repensar o que ela vai fazer no shopping. Logística ela não consegue fechar, ela não consegue reduzir a operação, na verdade ela tem que aumentar, porque o e-commerce, que estava sendo um dos grandes motores de locação, você pegar, por exemplo, a GLP, tem como um grande inquilino, o maior inquilino deles, o Mercado Livre. Não sei se era, mas pelo menos há um ano era o maior inquilino deles. O Mercado Livre é a Amazon brasileira, né? Então todo mundo compra coisas online, já comprava antes da pandemia, e agora ficou muito clara a percepção da importância do e-commerce. E esse também, de novo, a gente ouve isso no mundo inteiro. São 5 anos que aconteceram em 5 meses. Na verdade, estou falando de 5 meses do ano passado, continuam acontecendo. Então, a percepção de risco mudou, as pessoas começaram a estudar e a entender mais, e não é à toa que você vê uma queda dos yields todos, né, lá fora e aqui. Então, houve uma correção. Hoje, os outros segmentos imobiliários pagam um yield mais alto, porque são vistos com um risco maior do que o setor logístico nas bolsas. E uma provocação. Logística, não industrial, né, que a gente estava aquele bate-papo antes. Então, é isso que eu ia te falar, aquilo que a gente estava aqui testando o link antes aqui, eu até te provoquei com isso, né? Eu queria te ouvir. Eu falei que eu ia fazer esse questionamento para você, mas agora eu queria ouvir a resposta. E essa questão do industrial, por que não está muito bem resolvida no Brasil? Eu tenho um palpite, vamos ver se vai bater com o seu. Olha, você tem, basicamente, eu diria que são 3 tipos de ativos industriais, né, grosso modo. O primeiro ativo é mais complexo, é uma empresa que fez uma coisa sob medida mesmo. Não estou falando de um BTS tradicional de logística, mas é aquela que tem tanques de imersão, tem coisas ou químicas ou físicas, né? Tem aquelas pontes de maneira muito específica para aquela indústria, para aquela empresa específica, e que se ela vai embora, você não tem que fazer com ativo. Esse é um ativo que, na verdade, tem pouco valor para o investidor no longo prazo, porque o valor residual dele é muito baixo. Então, se você compra um ativo desse para receber renda, você tem que precificar isso como um CRI, como uma coisa que não tenha valor residual. Então, o valor residual dele tem que ser super baixo. Então, o que eu vou receber de aluguel, que seria a PMT do CRI, tem que ser autossuficiente para que o que eu paguei, menos o PMT ao longo do tempo, os aluguéis que eu vou receber, façam com que o meu valor residual seja muito baixo. O segundo tipo de ativo industrial é um ativo industrial de alto risco. Ele tem contaminação, ele está localizado em região que não poderia ter mais tráfego de caminhões também. Esse também é um problema, então esse não vale a pena comprar, é ponto final. Ou é uma indústria pesada, né, que é uma indústria que é um ativo que não é um ativo que sirva para logística, você não pode converter depois para fazer logística. Também é um ativo complicado de se olhar do ponto de vista de investidor de fundo de logística. O terceiro é a indústria leve. É uma indústria que, na verdade, ela poderia ser tanto um ativo que pode ser tanto logístico como industrial leve. Então, é um CKD, é uma montagem,
é uma manufatura simples, injeção de plástico, é uma Só coisa que, por outro lado, nesse... esse setor é o primeiro a sentir uma crise, talvez, e o último a sair aqui no Brasil, né? Não, Ele sempre foi muito traiçoeiro aqui no Brasil, né? E, na verdade, eu estou te passando a visão dos 3 grandes tipos de ativos industriais. Agora, qual é o risco que tem por trás? O risco ao diferente de um ativo, se eu pego um ativo logístico, por exemplo, em Cajamar, que é um mercado que todo mundo conhece, ou Guarulhos, que eu acho um dos melhores mercados do Brasil, e você pega um inquilino A, e o inquilino A vai mal das pernas, quebra, qualquer que seja a razão, é fácil arranjar um inquilino B. Mesmo no momento ruim do mercado, você vai ter outros interessados. É uma questão de preço, você acaba trazendo para aquele mercado. Um galpão industrial, que tem um uso muito industrial, você não consegue locar da mesma forma. Então, passa a ser uma análise de crédito muito mais criteriosa e tem que comandar um prêmio muito maior. Você tem alguns fundos na Bolsa que estão voltados para o industrial. Eles tradam com um prêmio maior. Eles compram ativos com cap maior, porque é fundamental. A relação risco-retorno é muito diferente da logística. É muito diferente. Eu olho para industrial, não consegui fazer nada industrial ainda porque nunca achei alguma coisa que combinasse o risco-retorno necessário, ao meu ver, para proteger o meu cotista. Ok, então a gente vai falar do portfólio já já. Um ponto só para fechar esse assunto, esse panorama geral da logística. Muitos cotistas preocupados com, nossa, fundo logístico fazendo emissões bilionárias, agora se deram para começar a querer construir também, a desenvolver. Pergunta simples e objetiva direta, Marcelo. Nós temos um déficit muito grande de logística quando comparamos com outros países, ou você acha que nós estamos perto de um, vou inventar aqui que a gente já usou lá atrás, né, um oversupply aí? Olha, eu diria que você está certo nas duas pontas, por incrível que pareça. Parece contraditório, mas não é, né? Eu gosto muito de falar de três partes do nosso segmento logístico. A primeira é o nosso estoque existente. Hoje a gente tem mais ou menos 150 milhões de metros quadrados no Brasil, todo é um número estimado, classe A, B e C, industrial e logístico. Só para você ter uma ideia, Chicago tem quase 130 milhões de metros quadrados só logístico. Só logístico. O mercado dos Estados Unidos é outro mundo, são 300 milhões de pessoas super ricas, não compara com os nossos 200 milhões aqui de semi-ricos aqui, na verdade. A gente está não é nem rico nem pobre, a gente está naquela rede intermediária. Mas você pega Roterdã, por exemplo, tem 50 milhões de metros quadrados e serve uma população num raio de 60 quilômetros, no raio de 100 quilômetros, ele serve quase 60 milhões de pessoas. O estado de São Paulo tem 50 milhões de pessoas e tem 10 milhões de metros quadrados de galpão classe A. Então, tudo bem, aqui a gente é mais pobre do que a população no entorno de Roterdã, que é uma região muito rica da Europa. Né? Mas alguma coisa está errada nisso. Pois é, então, tem espaço para construir muito mais, com certeza. Então, não vamos ter excesso de galpão na média geral. Só quando você olha para o curto prazo, existe uma falta de disciplina crônica do nosso segmento. O pessoal acaba por mais arbitrado que seja, o ciclo as pessoas tropeçam nele, né? Pois é, e que é o terceiro ponto. Por quê? Porque a pessoa não presta atenção no ciclo. E ao contrário de um prédio, por exemplo, você pega lá um prédio aqui na Faria Lima, em São Paulo, ou no Leblon, no Rio de Janeiro. Você não pode chegar no 5º andar e falar, um prédio de 10 andares, agora está em crise, eu vou parar aqui, vou alugar os 5 primeiros, depois eu termino a obra. Né? Não dá para você fazer isso. Você começou, tem que ir até o fim. Né? Senão no residencial é a mesma coisa, no shopping é a mesma coisa. Você pode fazer expansões depois, mas o corpo principal você tem que fazer, você não tem como não fazer. Então, no logístico não, você pode fazer módulos, você pode fazer o pudim, né, que é aquela base onde você vai colocar o galpão, deixar pronto e só construir quando tiver demanda. Mesmo assim, quando a gente olha para o histórico, de 2012 a 2017, a gente teve mais entregas do que demanda todos os anos. Todos os anos. Então, a gente está com um preço médio brasileiro estagnado desde 2012, na faixa de 18, 20 reais. Se aplicar a inflação em cima disso, não estou nem falando do IGP dessa última loucura agora. Então, da inflação IPCA dos últimos 8 anos. A defasagem é enorme. E por quê? Porque tem essa falta de disciplina, porque as pessoas não pensam no ciclo, que é o ponto principal para mim. E nessa pandemia, o custo da construção deve ter crescido mais ou menos uns 25%, 30%, e isso ainda não foi para o preço dos ativos, isso ainda não foi para o VP das cotas desses fundos imobiliários, em sua grande maioria. Você que tem experiência com avaliação sabe que em algum momento essa assimetria vai se fechar, né? Vai, mas lembrando que geralmente avaliador sério, e eu sou RICS, então eu falo que avaliador sério geralmente é o pessoal que tem RICS, segue o livro vermelho do RICS e tem que usar a renda. E quando você faz a avaliação do portfólio no final do ano, você vai usar
pelo fluxo de renda. E aí, enquanto os aluguéis não forem ajustados pelo custo de oportunidade de construção, isso não vai aparecer. Não vai aparecer. Mas, eventualmente, vai aparecer, mais cedo ou mais tarde, vai chegar na cota. Mas o ajuste é mais lento, né? Você não é instantâneo. Você não pode pegar um contrato de 5 anos e falar, pessoal, agora vai ser R$50 o metro quadrado, não vai ser mais 20. Não dá para você fazer isso. Marcelo, vamos trabalhar, que senão o pessoal fica bravo comigo? Vamos. Marcelo, você conhece na palma da mão cada um desses ativos, né? Sim, Antes da gente falar da estrutura do fundo, eu acho que esse fundo ainda tem muita coisa para acontecer. Vocês tiveram alguns desafios de captações, dada as circunstâncias de mercado, então acho que no futuro próximo tem muita coisa para destravar, vamos falar assim, mas eu queria te ouvir sobre os 3 ativos, né? Quem está investindo agora tem que entender cada um dos ativos. Então vamos falar dos ativos, depois a gente volta, fala um pouquinho de vacância, fala sobre alavancagem, renda garantida, etc. Vamos lá, vamos começar pelo REC Cotia, né? Um ativo que é um clássico aí, quase e-commerce, né? Então, assim, explica um pouquinho para o pessoal aí o que é esse ativo hoje, o que ele pode ser. Eu acho que é mais importante, talvez, saber sobre isso também, que poucos saibam. Claro. Só para deixar claro, né? Esse é um ativo que está praticamente dentro de São Paulo. Quem conhece a Raposo, ele está no quilômetro 28, muito perto. Eu moro aqui na região oeste da cidade, em Pinheiros, da minha casa até lá, com trânsito da meia hora, sem trânsito dá 20 minutos, é muito perto. Antes do pedágio, muito perto de um retorno. Se você quebra por dentro da direita do galpão, você pode ir por dentro até a Castelo, sai logo antes daquela rampa que desce de Barueri, de Alphaville, que desce, você sai logo naquela altura da Castelo. Então ele é muito bem localizado. Ele tem um inquilino que está lá há muitos anos, é um ativo classe B. O galpão é classe B e o prédio seria classe A ou classe B+. Então, na média, a gente fala que o ativo tem classe B+. Ele tem 1/3 galpão, 1/3 escritório, 2/3 galpão. Nosso inquilino é um inquilino que nós estamos muito felizes com eles, estão lá há muito tempo, querem continuar, tem um contrato super longo com a gente. É a New Space, né? A New Space. O que faz a New Space? É daí que vem essa conversa. Alguns investidores às vezes mandam mensagem para a gente e falam, poxa, você fala de last mile, de converter. Eu falo, não é isso, gente. A New Space é uma empresa que faz guarda e gestão de documentos. A gente sabe que esse é um business que vai acabar, mais cedo ou mais tarde. Daqui a 10, 15, 20 anos vai tudo para a nuvem. Eles sabem disso, eles estão se preparando para essa mudança, que não é da noite para o dia. Então, quando a gente olha para um ativo como gestor, a gente faz algumas perguntas. Primeiro, o ativo está bem precificado, ele está no cap correto, dada a qualidade, o momento do ciclo, a qualidade do ativo, logisticamente falando, de engenharia e tudo mais. E o que eu faço com esse ativo caso o meu inquilino vá embora? Essa é uma pergunta crucial que pouca gente se faz de verdade, que ela tem que ser feita de verdade. Porque você fala, bom, se eu perder o inquilino, o que eu faço? É uma região que tem demanda, mas que tipo de inquilino eu vou trazer para cá? E quando eu fui visitar o ativo, eu fui com essa cabeça. E, na verdade, isso é um típico ativo que pode virar last mile de e-commerce na ponta final da entrega para o inquilino. Então, caso um dia a New Space resolva ir embora, eu espero que eles nunca tomem essa decisão, né? A gente tem o que fazer com o ativo. É importante ter uma espécie de um plano de backup. E a gente, à primeira vista, eu lembro que eu olhei no Maps, tudo, esse eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu olhei no Maps e tal, e o jeitão dele é aquele semblante mais antigo, um padrão de construção mais antigo e tal. Para você converter isso para e-commerce, demandaria muito investimento ou você considera um ajuste, Como é que seria esse tipo de investimento? Olha, depende do tipo de operação para quem a gente for alugar isso, né? Eu teria que fazer uma futurologia, mas dependendo de quem seja o inquilino, o gasto é muito baixo, é muito pouco, não teria muito gasto. Mesmo o prédio de escritórios, você viu aqui na fotografia, você vê a fotografia da esquerda, você vê o prédio aqui na lateral do galpão, você aumentando o elevador, fazendo um shaft maior para o elevador, que ele está no canto esquerdo do prédio, você consegue fazer para, por exemplo, armazenagem de produtos de alto valor agregado, material cirúrgico, telefones, celulares, tablets, esse tipo de coisa, funcionariam muito bem nesse tipo de operação. Então, é difícil dizer hoje, até o Mário, né, espero que esteja assistindo, o Mário é nosso investidor, que está sempre mandando pergunta para a gente,
Falou, Marcelo, quanto vai custar? Eu não sei te falar, R$1.500, R$3.000 no metro quadrado. Não, é impossível dizer isso, que vai depender de quem vai alugar, de quanto. Vai ser uma espécie de um retrofit meio BTS lá na frente. Se acontecer, né? Esse o principal aqui é isso, a brincadeira que eu faço, Marcelo, eu vou até falar, respondendo para o Mário. Se for o Mário que eu estou imaginando, eu acho que ele já foi aluno meu, ele gosta muito de pesquisar sobre fundos imobiliários e tal. Enfim, se for ele, deixa eu tentar ajudar na resposta. Eu falo que esse tipo de imóvel, o terreno vale muito mais do que o ativo propriamente dito. Quem for para lá está olhando a localização, está olhando o terreno e a capacidade que você tem de estar num raio muito próximo do centro de São Paulo, num custo relativamente baixo. Então, acho que a cabeça é essa do investidor, e eu acho que a cabeça essa deveria ser do gestor também, correto, Marcelo? Sim. E tem que lembrar uma coisa, não vale vamos supor que, assim, eu perdesse o inquilino hoje, acontecesse uma tragédia, eu perdesse. A minha primeira tentativa seria alugar nos mesmos modos que eu tenho hoje. Sim. Não iria buscar fazer um retrofit no imóvel hoje, não vale a pena. Porque o custo que eu vou ter de vacância vai ser muito alto. Eu vou ter uma vacância grande no meu portfólio para fazer alguma coisa para depois na frente recuperar. Quando o fundo for maior, isso, na verdade, acaba sendo uma atividade que não passa como se fosse uma vacância de 3%, 4%, 5%, dependendo do tamanho do fundo que a gente tem naquele momento. Então, é muito mais uma pergunta estratégica do e se? O que eu faço? E é fundamental a gente ter isso, porque isso me evita cometer equívocos, investir em locais onde eu não tenho essa resposta para essa pergunta. Certo. Porque se eu perco o inquilino e nem a R$5 o metro quadrado eu trago outro, que é caso de alguns BTS que nos oferecem para comprar, por exemplo, que são regiões que não têm demanda, são mercados extremamente rasos, com BTS com valores fora de mercado, o que eu faço se o inquilino for embora quando acabar o BTS? Se o BTS vai acabar, talvez daqui a 2, 3, 4, 5, uma hora acaba. Não tem o que fazer. O ativo fica literalmente vazio e não há preço que traga inquilino para dentro. Então, isso faz parte de uma disciplina que a gente tem na REC, de olhar para todos os pontos, e aquilo que eu estava te falando no começo, aqui na nossa pré-conversa, né? O frio na barriga de gerenciar o dinheiro dos outros é muito grande, a gente tem que ser muito mais responsável. Se eu perder meu dinheiro, eu perco o meu dinheiro. Então, eu tenho que pensar 5 vezes antes de correr risco com o dinheiro dos outros. É muito mais pesada essa responsabilidade do que simplesmente eu comprar uma ação na bolsa com o meu próprio dinheiro e perder o dinheiro. Só eu perco o dinheiro, né? Bom, agora vamos ir para outro extremo, desculpe o trocadilho, né? Você está num galpão A em Extrema que virou a grande sensação. Eu acho que hoje boa parte dos fundos imobiliários, claro que não são todos, boa parte dos fundos imobiliários estão em Extrema hoje. E aí eu já aproveito e emendo com uma pergunta. O frio na barriga que você acabou de falar aí, o frio na barriga, ele tem algum frio aí sobre essa questão tributária, né? Uma vez que alguns defendem que quem compra Extrema está comprando um passivo tributário de longo prazo. Em algum momento, essa isenção lá, esse benefício fiscal vai acabar e esses ativos vão ficar realmente numa cidade fantasma. Há quem defenda ao contrário. Enfim, eu queria te ouvir com relação a esse tema, que na minha visão ele tem um grau de polêmica, inclusive entre vocês, gestores. Tem gestores com pontos bem diferentes de visão. Sim, eu concordo com você. Eu acho que há 3 grandes regiões no Brasil hoje que são vistas como regiões que são dependentes de isenção tributária: Manaus, Vitória, quer dizer, Espírito Santo, né, a região da Grande Vitória e Extrema. E eu acho que elas são muito diferentes entre si. A que tem o menor risco, de longe, na minha opinião, é a Extrema. Não estou falando isso porque eu estou aqui, mas é uma análise criteriosa que a gente fez antes de comprar esse ativo. Pensar estrategicamente. Você sabe que eu sou economista de formação, né? Então eu gosto de fingir que eu sou economista, que sei das coisas. Então eu gosto de pensar estruturalmente. Eu acho que a gente fala em economia, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é ter consistência intertemporal, né? Tem que ser bom, sólido e seguro hoje, daqui a 1 ano e daqui a 10 anos. Não é só uma coisa que funcione hoje. E esse foi um dos princípios que a gente olhou para a Extrema. Então, primeiro ponto, sim, a gente pagou um cap muito bom no ativo. Então, a precificação foi correta. Os inquilinos são bons. Estou falando de 2 inquilinos muito bons no ativo. O ativo é bem construído, ele é bem localizado, ele está muito próximo da Fernão Dias. Então, estou fazendo toda a minha análise ponto a ponto, né? Aí vai para o ponto que você perguntou. O que acontece se acabarem com a isenção fiscal da região de Minas Gerais, da região ali onde ele está inserido? Extrema está a 90 quilômetros de São Paulo, 90 quilômetros de Campinas, está muito próximo da Dom Pedro, que liga São Paulo, Campinas ao Rio de Janeiro, que são uma região extremamente rica e extremamente densa do ponto de vista de população.
E você tem três coisas que são fundamentais quando você pensa em um galpão logístico. Renda, isto é, proximidade à população com renda para consumir, o aspecto logístico, né, quer dizer, a facilidade de ir para um lado e para o outro, e o próprio ativo. Você tem que olhar para o ativo é adequado para a operação logística daquela região. Então, você tem que ter renda, mercado consumidor do lado, tem que ter a facilidade logística e o ativo tem que ser adequado. Essas três coisas conferem aqui nisso. E por que eu acho que se um dia acabarem, por exemplo, a PEC 45, que é o que o Baleia Rossi estava fazendo tentando fazer a tramitação no Congresso, agora está parado. Ela acaba com o ICMS, com o PIS, COFINS, com o ISS, quer dizer, ela agrega tudo num imposto único de valor agregado aqui no Brasil. Imposto nacional, e em princípio acaba em todas as zonas com incentivo fiscal. Então o PIS, COFINS e o IPI que você não paga lá em Manaus também vai desaparecer. O benefício de Manaus também vai sumir. Só que aqui você criou uma base de mão de obra extremamente produtiva e bem formada. Já existe essa isenção há muito tempo e extrema que deu vida própria. Está próxima de dois mercados grandes e vai, obviamente, quando isso acontecer, um dos benefícios que você tem com a isenção fiscal se traduz com aluguéis mais altos. Então pode ser que daqui a 10, 15 anos, porque lembrando que uma transição a PEC 45, se fosse aprovada, iria ter uma transição de 10 anos. E a transição final de 50 anos. Então, você teria 50 anos de ajuste para os estados e municípios serem compensados. Só que o imposto desapareceria, essa isenção desapareceria em 10 anos para os beneficiários, aqui no caso, nas empresas que acabam sendo... A Enodê, por exemplo, que é o nosso inquilino. Isso, você tem um tempo para ajustar, e, na verdade, eu acho que a queda de aluguel que você teria não vai ser significativa, porque falta ativo no Brasil, falta ativo de qualidade, você tem consumidores com renda na região. Eu te falar, o que está sendo feito lá é um berço logístico mesmo, né? Você tem, no geral, ativos muito bons, ou seja, se você rodar, você não vai achar um ativo de baixa qualidade, mal construído. E não tem, né? Se você for buscar alguma coisa agora, não tem. Por exemplo, a vacância acho que é 2%, uma coisa residual, né? O Gilson da Food está alugando, pré-locando o que está com construção, porque já não tem mais o que, tem mais o que. Está todo mundo tomando tudo em extremo. Então, é aquilo que a gente falou no começo, né? Falta muito galpão e galpão de qualidade no Brasil. O Hanud, que é meu amigo, sempre fala que logística no Brasil se faz na boleia de caminhão, né? Que a gente acaba... Então, a gente acaba tendo essa visão meio corrompida da necessidade logística, porque a gente acaba sendo ineficiente. Você compra uma coisa, você está disposto a esperar 3 semanas para chegar, e lá fora ninguém espera mais que 3 horas. Então, quando o padrão de exigência for aumentando, você naturalmente vai caminhar para mais e mais e mais ativos logísticos, e não menos, né? Maravilha. Vamos ao último e depois nós vamos voltar. Eu quero te ouvir um pouquinho sobre contratos, vacância, alavancagem. Fala um pouquinho, então, sobre a recente aquisição, que é o Log Camaçari. Mais um nesse jeitão de padrão B, mas que está dentro de uma zona importante da cidade, da grande região metropolitana de Salvador, né? Eu considero o mercado de Camaçari, mal comparando, porque essa é outra dimensão, obviamente, seria o Jundiaí de Salvador, né? Você pegar Simões Filho e Lauro de Freitas, está mais para Cajamar, está mais próximo, está 25 quilômetros. Mais próximo um pouquinho, né? E Camaçari está a 50 quilômetros de Salvador. O mercado baiano é um mercado muito interessante, o mercado está crescendo, tem muita coisa em construção, a gente gosta, está olhando para outros ativos na região, inclusive, tem apresentado outras oportunidades para a gente na região, a gente gosta muito do mercado. Essas fotos não fazem não fazem nenhum favor ao nosso ativo. Eu sei que ele está caído, precisa pintar, precisa melhorar. Por quê? Porque ele é um ativo que era do Santander. O Santander, como qualquer banco, é muito bom de comprar e vender dinheiro. Esse é o business dos caras. Eles compram e vendem dinheiro muito bem. Fazer gestão de imóvel não é a praia deles, né? Então, a gente sabe disso, a gente olha além da superfície. Ele tem um potencial de crescer. Ele tem hoje, são 3 galpões. Tem o galpão que você está vendo aqui na foto, que é o Sauípe, que é o maior, tem quase 14 mil metros. Aí depois tem mais um outro de 2 mil e tal metros e um de 9 mil, e mais um pátio que está alugado também. Hoje está com 14 mil metros de área, né? Então a gente está falando de um galpão, de 3 galpões num condomínio muito grande, que tem um terreno enorme por trás. Ele tem uma linha de trem que passa nos fundos desses galpões que você vê, que seria no fundo aqui à direita, né, desse galpão está escrito Login. Login era a empresa que era proprietária do ativo, que era do Grupo Vale,
e deu indação de pagamento para o Santander. Então, existe o potencial de fazer uma coisa multimodal, existe potencial de expansão desse ativo lá na frente. Nós compramos de maneira muito vantajosa em termos de preço de compra, porque a gente pagou um cap de 8,5, mas em cima de um aluguel médio de R$12. E a gente está falando de uma região que hoje tem aluguel entre 16 e 18, dependendo da qualidade do ativo. Esse nosso ativo, ele tem um potencial de crescimento de aluguel grande. Tem que esperar os aluguéis vencerem para negociar e tudo mais, mas o potencial está aí. Então, veja bem, eu tenho, nesse daqui, eu gosto de falar das três coisas que mais me... O potencial de renovação, de reposicionamento do ativo é muito grande, então a gente tem, e consequentemente, de melhoria do aluguel, então isso é uma coisa que a gente já comecei a trabalhar nisso, eu estou trabalhando com o pessoal que faz a gestão do condomínio e tudo mais, para a gente repensar, já demos um banho de loja, já arrumamos placa, limpamos mato, quer dizer, tem muita coisa para fazer. O segundo ponto, que é importante, a gente tem a potencial de expansão do ativo, de fazer mais quase 40 mil metros quadrados de galpão. E aí vai numa pergunta que você fez da expansão, é hora de fazer? Não, não é hora de fazer isso, porque eu tenho área vaga aqui. Eu tenho 12 mil metros quadrados de pergunta do Giancarlo aqui, a saída da Ford impacta alguma coisa nisso aí? Olha, Giancarlo, a pergunta é ótima, e a resposta é não. Por quê? Porque nenhum dos meus clientes aqui, desculpa, meus clientes é modo dizendo, dos inquilinos, né, que a gente considera inquilino cliente, assim como o nosso cotista também é nosso cliente. Eles são operadores da Ford, não são sistemistas da Ford. Obviamente que o mercado de Camaçari vai ter um impacto, os sistemistas vão ter problema, até se é que vão conseguir trazer uma outra empresa chinesa, ou outra empresa que vai substituir a Ford no polo, vai ter um impacto, obviamente. Mas quem faz a operação aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma operadora logística, que é a Luga, que é a Velog, eles trabalham com operações que cobrem o Nordeste inteiro. Não é uma coisa feita para o mercado de Salvador ou de Camaçari, entendeu? Então, assim, esse é um polo logístico importante, você consegue cobrir o Nordeste inteiro dessa região. Mas para falar, Recife também, mas Recife não tem mais oferta. Aqui a gente tem mão de obra, tem o mercado consumidor baiano, que a economia baiana é muito grande, né? É muito maior do que a pernambucana. Então você tem a demanda local e a demanda nordestina como um todo. Então não vai ser impactado. Na nossa operação, obviamente que uma queda de preço pedido na região pode acontecer, não sei se vai acontecer, mas pode acontecer. No nosso caso, não impacta, porque a gente está com um preço tão deprimido que o meu upside continua significativo. Me corrija se eu estiver errado, mas o cara pagando R$12 o metro quadrado, ele vai para onde, né? Não tem, porque na verdade R$12 dele desmobilizar e ir para outro... E você pensar, R$12 é valor de aluguel de galpão classe C, né? Não é o que ele está, não é o ativo que a gente tem aqui, não é no lugar que a gente está muito bem localizado. Tá. Então, aí tem o terceiro ponto, eu falei que eram 3 pontos que são fundamentais nesse galpão. Primeiro, só para recapitular, né? Preço deprimido, potencial de subida, melhoria do condomínio, melhoria do reposicionamento do ativo. Segundo, a potencial de expansão, mais para frente, daqui a 2, 3 anos, construir paulatinamente ou fazer BTS, que é uma coisa que depois eu quero entrar em detalhe mais para frente na conversa. O terceiro ponto é o modo de pagamento que eu tenho com o Santander. Quem olhou o fato relevante, saiu dia 4 de dezembro, é um documento público, obviamente, viu que a gente tem 3 pagamentos. Eu não vou entrar em detalhes numéricos aqui, mas o que já está alocado, que hoje são basicamente 32 mil metros quadrados, eu tenho que pagar em até 12 meses. Então eu tenho até fevereiro do ano que vem para pagar. Corrigido por CDI careca. CDI está 2%. Vai subir? Vai, mas não vai subir para 20%. Então, a alavancagem positiva é enorme. Um IPCA mais 8,5% versus 2% flat. Então, é um retorno, é uma alavancagem muito interessante. Sobre 90% do que eu tenho a pagar. O que está vago, que são 12 mil metros quadrados, eu tenho até 24 meses para pagar. Se eu alugar esse ano, eu pago em fevereiro junto com o primeiro pagamento. Se eu não alugar esse ano, alugar ano que vem, ou se eu não alugar, eu pago em 24 meses de qualquer maneira, então seria em fevereiro de 23. Vamos clarear para todo mundo. Você está recebendo em torno de 8% corrigido pelo IPCA do seu locatário e tem uma dívida, quando a gente fala CDI careca, é um CDI sem prêmio nenhum praticamente, ou seja, é uma alavancagem que, para ela dar errado, você tem que ter uma mudança de cenário muito drástica, né? O CDI teria que ir para mais ou menos, assumir que o PCA esse ano vai ficar na faixa de 4,5, 5, que é a minha expectativa, mais 8, vai para a gente arredondar, então 4 mais 8, está falando de 12.
versus 2%. Então, o IPCA teria que ir para 12% para empatar com o meu custo minha renda, entre aspas, né, de aluguel que eu tenho de 90%. Eu estou com 100% do aluguel e estou 90% alavancado, então eu tenho 90% para pagar. E o terceiro pagamento é do terreno, que eu pago só daqui a 36 meses, em fevereiro de 24. Então, é uma transação muito interessante, foi muito vantajosa para o banco, foi vantajosa para a gente, para os nossos cotistas. Eu tenho esses 3 potenciais ganhos, né, que são essas 3 coisas que a gente vai fazer ao longo do tempo. E é um ativo, como eu disse, que eu gosto muito, uma região que eu gosto muito, e eu quero, não só porque eu gosto da Bahia e dos baianos, são muito simpáticos, mas é porque eu gosto do ativo mesmo, né? Então... Maravilha. E tudo isso nós estamos falando, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Nós estamos falando em quantos por cento do PL do fundo hoje, entre equity e dívida? Vocês têm isso mais ou menos de cabeça? De cabeça. Olha, eu não lembro de cabeça agora. Se você olhar, está aqui no. A gente tem, eu te falo rapidamente, está falando de 90 milhões de PL. Isso. E nós temos basicamente 56 milhões, 59 milhões para pagar. Então é 60 sobre 140. 150. 60 sobre 150. Essa é a nossa alavancagem hoje. Maravilha, maravilha. É uma alavancagem baixa, na verdade, né? Ok, muito bem. Bom, vamos caminhar aqui agora. Eu queria ouvir você um pouquinho. Né? Você hoje tem muito contrato sendo corrigido pelo IGPM, né? 57% do contrato sendo corrigido pelo IGPM. Há alguma, não vou dizer conversa, mas algum sentimento de trocar isso, uma vez que aí já estou até te dando o gancho já, viu? A maioria dos contratos são típicos, então tem mais flexibilidade, você não abriria nenhum precedente muito negativo. Como é que está essa cabeça sua hoje com relação a indicador de inflação e como é que está a sua visão com relação a essa questão de típico versus atípico, né? Então, são 2 teses também que dá sempre muita polêmica. Bom, Baroni, eu não sei se você tem mais que 3 horas para a gente falar, porque essa pergunta demanda muito tempo, né? Mas, falando sério, bom, a gente sabe que o IGP é muito influenciado pelo dólar, né, pela variação cambial. Para quem não é economista, o IGP é 60% composto por índice de preço ao atacado. O índice de preço ao atacado é dólar na veia. Então, sobe e desce muito com capacidade, né, de uso, que hoje está baixa, mas hoje é dólar, basicamente. Então, o dólar, na verdade, os 30% que a gente está vendo de correção do IGP, que foi nesse mês agora, o IGPDI, né, que foi o último número que saiu, é muito alto. A gente não tem condições de chegar para um nosso inquilino e falar, agora você vai pagar 30% a mais. O cara cai da cadeira, obviamente. Estou falando só de reajuste, não estou falando de correção em renovação, né? Estou falando realmente de correção ano a ano de um contrato que já está rodando. Então, nesse momento, a gente tem que usar bom senso, tem que pensar como fazer. Por exemplo, a gente já tem alguns acordos com alguns inquilinos em andamento. Eu não posso, obviamente, entrar em detalhes até a gente fechar, mas a gente está sendo razoável, embora seja um momento favorável para o proprietário, a gente pode conseguir mais concessões, melhores termos, a gente tem conseguido isso, conseguiu no aluguel que a gente fez para a Multilese, conseguiu melhorar os termos que nós tínhamos, que o antigo proprietário tinha com o inquilino, que o inquilino saiu e voltou, né? Então a gente conseguiu melhorar na visão estratégica que eu tenho do mercado atualmente, do ciclo, que é favorável para os proprietários, mas a gente não pode carregar a mão, a gente não pode impor uma perda no aluguel, né? Na verdade é uma perda na linha final do nosso inquilino, 30% da noite para o dia, porque ele realmente teve um ajuste fora do padrão. Não estou falando de renovatório nem de renovação. Note bem, alguns inquilinos sabem que se estiverem assistindo, vão entender a mensagem, né? Então, a gente obviamente vai usar bom senso, mas eu não sei se trocar é a solução correta. Talvez contrapartida, diferimento, uma contrapartida. Pois é, a gente pode definir, porque o IPCA, na verdade, é aquilo que eu estava falando para você. Eu gosto muito do economista, que eu sou a mesma pessoa, que fala que o IPCA está grávido do IGP, né? Então, o GP, né, lembra, preço atacado, né, IPA. Isso vai chegar ao preço ao varejo. Então, demora, mas chega. À medida que a economia for acelerando, o preço também a margem de subida de preço dos varejistas, do preço para o público final, vai subindo também. Então, esperar a inflação menor do que 4,5% nos próximos anos, o IPCA, ou qualquer outro índice, IPC da FIP, qualquer que seja, IPC da FGV, é auto-engano, porque a gente vai ter inflação, os juros vão ter que subir, que é uma preocupação que eu tenho também, né?
Tem muita gente que está falando que já está precificado isso no mercado, eu não sei se está ou não, eu não sou adivinho, mas eu tenho preocupação com a subida de juros. O governo não vai ter alternativa a não ser subir juros, talvez em maio, talvez em setembro, mas a gente vai ver isso acontecer. E, consequentemente, aí eu vou pegar um gancho seu aqui, né? Quando você falou de BTS, não BTS, então, consequentemente, a gente vai negociar, a gente vai conversar caso a caso, inquilino a inquilino, para poder ajustar isso, obviamente. Vai respeitar o contrato na medida do possível, para preservá-lo, né? Quer dizer, vai tentar fazer ajuste, etc. Mas eu lembrei de uma coisa importante. Quando você tem um BTS e você tem a obrigação de corrigir independente, porque você tem que aplicar o índice e acabou, você não pode fazer nada, você começa a desconfigurar todo o contrato de BTS. E, às vezes, muitos contratos de BTS têm uma parte de alavancagem agregada a ele. Né? E a alavancagem vai no mesmo índice e está subindo. Desequilibra todo o sistema. Né? Você começa a descasar o fluxo, exatamente. E o que acontece? Eu, por exemplo, acabei de receber um ativo no mercado que não é um mercado muito profundo, mas é um mercado interessante, com potencial de crescimento, que é um BTS antigo, que vence agora em 2024. O aluguel na região está R$17. O contrato de aluguel vigente hoje é de R$38. Meu santo Deus. Então, o que vai acontecer quando o contrato vencer daqui a 3 anos? E imagina, e é GP. Então, se o dólar continuar andando como está, porque a tendência agora é o dólar começar a voltar, mas se o dólar continuar andando como está andando, a gente vai chegar a R$50, R$40, entendeu? Então, vai ter uma hora que vai estar completamente descolado. Então, o ativo chegou para mim com um cap interessante, de 9 e tal por cento, 9%. Mas não é 9, é 4,5, né? Porque se eu fosse realugar o ativo hoje, era 4,5. Então, o problema do BTS que você tem é justamente esse. As pessoas que olham para ativos em BTS não prestam atenção no valor do contrato. E no valor do contrato, no momento, o tempo que tem para o final do contrato e como é que isso se compara com o mercado naquela região, naquele momento. Porque esse é o valor real do ativo, não o aluguel que você está recebendo. É isso que eu bato na tecla e por isso que eu defendo mais DNA imobiliário dentro do nosso mercado. Porque quanto mais a gente tiver esse cara do mercado, esse cara que gasta sola de sapato, que vê realmente quanto é que as coisas estão custando, eu acho que há grandes chances de se fazer bons negócios vindo para dentro dos fundos. Mas, enfim, essa é uma jabuticaba que realmente é importante e alguns fundos, eu até tenho comigo a seguinte tese, viu, Marcelo? Que os fundos que vieram ao mercado entre 2011, 12, 13, eles vieram numa realidade de euforia imobiliária. Então, eles foram fechados assim no ápice do mercado e o que acontece? Isso tudo vai estourando agora. Porém, aqueles fundos que vieram 2015, 16, 17, 18, eles já vieram na depressão. Então, ali foram feitos melhores negócios na minha visão. Então, cuidado. Não é porque é BTS, é ruim, é SLB, é ruim. Não. Você tem que ver muito o momento que ele foi fechado e quais foram os termos dessa negociação. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa reforçar, né, Marcelo? Baroni, eu até iria um passo além. Você falou de fundo. Eu não falaria de fundo, eu falaria dos ativos dentro dos fundos. Isso, me expressei mal. Exato, me expressei mal. Me expressei mal, exatamente. As compras que foram feitas na época X e na época Y. Exato. Porque, mesmo assim, você, por exemplo, pensa bem, esse ativo que me foi ofertado é de 2014. Foi feito no momento de depressão. Só que mesmo como você teve um mercado que andou andando de lado... Mas eu não sei se depressão, ainda 2014 já era a depressão. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ela, talvez não sei. Bom, dependendo da região, eu não quero entrar em detalhes, porque eu não quero expor aqui o ativo desnecessariamente. Mas naquela região, possivelmente, o preço estava num momento ok, não estava na euforia máxima, já estava no momento de reprecificação. E quando você olha para a progressão, porque mesmo quando você tem um ativo bem precificado naquele momento, você pode ter um descolamento daquela região causado por forças imobiliárias. Então, por exemplo, o aluguel estava certo, mas alguém foi lá construir um ativo enorme do lado, deprimiu o preço, deu aquelas 24 meses de carência. A gente via em 15, 16 placas nas estradas, né? Aluguel de graça por 24 meses, só paga o condomínio e IPTU. E em alguns lugares nem isso, cara. O cara queria botar de gente para dentro, né? Então, no momento de desespero do mercado, você deprime o aluguel da região, você muda a curva de lugar, né? Não é que você andou na curva, a curva mudou de lugar. A curva deslocou. A curva deslocou. E nesse momento, aí aquele BTS que tinha sido feito de maneira correta, ele descolou do mercado. Involuntariamente. Você põe GP em cima, põe o mercado que mudou, ele descola. Com essa descolada, quando
quando chega no ano 4, 5, 7 do DPDS, ele está completamente fora de mercado. O proprietário ele consegue vender para algum incauto. O incauto compra. E geralmente é aquele cara que não sabe fazer conta imobiliária, sabe fazer a conta financeira. Não, o cap está bom, 10%, né? Mas o aluguel está R$50. Depois vai cair para 12, né? Mas tudo bem, esse é um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe. Então, assim, eu acho que, assim, eu queria pegar esse gancho, Baroni, para falar o seguinte: pensa no ciclo. Em que momento nós estamos no ciclo? É momento de crescimento do mercado? É momento de retração do mercado? É momento favorável a proprietário? É momento favorável a inquilino? E que tipo de ativo que você quer ter no seu portfólio para surfar esse momento do ciclo? Então, se nós estamos no momento que o mercado é mais favorável ao proprietário, eu quero ter ativos onde eu consiga melhorar as minhas condições nas renovatórias, nas revisionais, eu quero poder aumentar minha multa de saída, eu quero poder aumentar meu aviso prévio, eu quero aumentar minhas garantias contratuais, eu quero subir o valor do aluguel, ou eu quero melhorar o meu perfil de aluguel, não necessariamente ter um ganho excepcional, mas melhorar o meu retorno versus risco naquele contrato específico. No BTS eu consigo fazer isso? Não. Estou comprando, tenho que sentar em cima. Por isso que na sua cabeça hoje o call é mais para típico do que para típico. Na sua cabeça de gestor na minha cabeça todo é mundo. Isso, exatamente. Pronto. E é isso que eu acho bom de vir trazer na live. Eu venho aqui justamente para trazer a cabeça do gestor e agora nós temos que olhar a sua caneta, né? Se você está caminhando, fazendo aquilo que está com base naquilo que você está pensando. Eu acho que isso que vale. Ô, Marcelo, o pessoal vai arrancar meu fígado aqui, comer com farinha, se eu não fizer algumas perguntas para você. São perguntas bem fáceis, eu acho que vai ser bem objetivo, e a gente já está com 46 minutos de live, a gente precisa realmente acelerar um pouquinho, não porque eu quero te dispensar, mas é porque senão o pessoal depois não se sente motivado a ver. Meu Deus, sumiu a pergunta aqui, mas eu vou achar. A pergunta sobre Camaçari, caramba, cadê? Mas era sobre a Ford, já respondi. Não é. É uma pergunta, se o cap rate foi considerado... Achei. A pergunta do Yuri, o cap rate de Camaçari de 8,5 é levando em conta essa ocupação de 73%? Não, a gente fez uma conta Yuri, né? Yuri, a negociação com o Santander foi o seguinte: é 8,5 sobre todo o aluguel que existia na época, mais usando o mesmo aluguel médio que existia para as áreas vagas. Para as outras áreas. Com exceção do restaurante, que a gente fez um aluguel um pouquinho mais alto, mas são 550 metros só, não faz diferença, entendeu? Então, a gente usou esse parâmetro para negociação, inclusive para precificar o terreno. O terreno a gente usou os mesmos 8,5. A gente, só para entrar um detalhe aqui, que é interessante, como é que a gente fez uma negociação que foi boa para os dois lados. O Santander falou o seguinte: olha, a gente pode construir 36.500 metros aqui de maneira muito segura, aqui, muito conservadora. Então, a gente multiplica R$12 por esse valor, né, por 36.500 de área, por 8,5 de cap, deu X. Qual é o custo de construção? R$1.500 o metro quadrado. Qual que é o diferente? A gente rachou o prêmio. Isso deu R$105 no pudim, que é extremamente interessante para um terreno que está pronto. Então, a gente fazendo a conta, né, por um lado ou por outro, o valor do terreno que a gente comprou por pudim está muito bem precificado. O Cada um cedeu um pouquinho e ficaram no meio do caminho. Exatamente, ficou um bom negócio para as duas partes. E esse a gente tem até 36 meses para pagar. Então, a conta de R$12 e quebradinhos a 8,5 serviu para tudo que a gente comprou nesse ativo. Então, acho que a pergunta do Cláudio eu já mesmo respondo, eu acho, né? Porque você não vai ficar fazendo reserva para pagar, possivelmente, uma emissão lá na frente, né? Não, na verdade, Cláudio, isso é uma pergunta fundamental que mostra isso assim, só para te deixar claro como é que a gente funciona como casa. Isso não é só Marcelo, é REC. A gente não capta dinheiro para não investir. A gente, na verdade, todo o dinheiro que a gente capta já está carimbado. Vai ser para fazer XYZ. Vai ser para comprar o ativo ou para pagar aquele ativo que a gente já comprou, no caso de Camaçari lá na frente, vai ser para isso. Em dezembro do ano que vem, vou fazer uma captação de 36, 40 milhões de reais para pagar a Camaçari. Pode ser mais, pode ser menos, vai depender, talvez a gente negocie, não sei. Mas, contratualmente, é isso que a gente vai fazer. Eu não vou pegar dinheiro e deixar no meu caixa, não faz sentido isso. Você faz isso melhor do que eu. O seu dinheiro no caixa, você administra melhor do que eu. Maravilha. Então... Bom, a pergunta do Paulo, eu acho que é interessante para mostrar um pouco também de que vocês são agnósticos, né? Não tem esse negócio de vou comprar só galpão A, só B, só C, só na região A, B ou C. Pelo contrário, vai ser multiportfólio mesmo, multipropriedade, multiestratégia, não é isso? Sim. Na verdade, Paulo, a pergunta é muito boa e se você olhar o material que a gente soltou no nosso prospecto da 400 que a gente fez no final do ano passado, a gente fala sobre isso.
Nós somos agnósticos do ponto de vista geográfico, eu olho para o Brasil inteiro, eu olho para a classe A e B, eu não olho para C. Aí, perdão, né, Baroni e a C, acho que é de alto risco. Não... Já me ofereceram o galpão C, só que o cara vendeu como B+, né? Quando a gente foi ver, não era bem isso a história, mas enfim. Mas a gente olha para galpões, tanto faz CA, CA+, CB, CB+, o que interessa é que região que ele está, qual que é o retorno que ele entrega para a gente, qual é o cap que ele tem, qual é o momento do ciclo, qual é o risco de crédito, qual é a posição logística dele. Então, é uma análise que é fundamentalista, para quem gosta de análise fundamentalista. Essa é a minha escola, eu venho do mundo de investimento, a gente faz essa análise mesmo. E aí, somando tudo, a gente fala, bom, vamos botar para dentro ou não. Então, por exemplo, eu não vou comprar um ativo classe B a um cap de 8, já me ofereceram. A conta não bate. A conta não fecha. Independente de onde seja o ativo. A relação risco-retorno tem que ser correta no nosso ver. Essa pergunta, se você não puder responder ou não se sentir confortável, não tem problema nenhum. É meio que querendo entender se 0,74 é meio que a renda base do fundo. Se você falar, Baroni, prefiro não responder, a gente passa. Não é obrigado aqui. Eu prefiro deixar isso nos fatos relevantes dos relatórios que informação pública. Isso eu deixo muito à vontade, porque cada gestor tem o seu guidance e a sua forma de comunicar. Essa pergunta é boa, hein? Ambos contratos vencem em 2022. E aí, seu Marcelo? Na verdade, tem alguns, assim, vamos lá. A Camaçari, eu tenho muita pena que vence em 2022. Eu gostaria que fosse 2021. Porque você está doido para aumentar o valor. Ponto. Então, que pena que é em 2022, né? Tem um que já venceu em 21, que foi agora em janeiro, a gente está renegociando. Então, esse já está na mesa com novos parâmetros. O resto vence no ano de 2022, então a gente vai negociar também, obviamente. Agora, Extrema, a gente tem 2 inquilinos. Um, na verdade, acabou de assinar o contrato, que é a Multilaser. Então, o contrato de 5 anos... A Multilaser saiu, aí eu lembro que quando a gente estava conversando na época do IPO, estava numa questão meio confusa ali, não era? Eu acho que estava saindo, eu acho que assim, a gente não pode culpar, né, uma empresa por tomar uma decisão que depois se mostrou equivocada, porque naquele momento era a melhor informação que eles tinham, o mercado estava pegando fogo com a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, aquela confusão, e eles acabaram optando por sair do ativo. Foi na véspera da gente assinar o contrato do CCV, né, com os antigos proprietários. Daí veio uma renda mínima garantida por 12 meses nesse período agora. E aí a Multilaser acabou se recuperando o mercado. Eu não sei exatamente, eu não conheço os meandros da operação deles, né? Mas eles acabaram precisando de novo do ativo. O ativo é, de verdade, a uma pedrada de distância da Multilaser. Quem conhece Extrema sabe que no platô em cima está o ativo, está a fábrica da Multilaser. Se você jogar uma pedra, você acerta no galpão lá embaixo, né? Então, no terreno de desnível. Então, esse contrato tem 5 anos. Acabou de ser feito, vai até 2026. O outro, metade do ativo. A outra metade é a Inodê, que o contrato vence realmente em meados de 2022. Mas eles já sinalizaram que querem continuar, eles têm um investimento muito grande feito no galpão, eles têm uma linha de automação muito, muito inteligente, muito bem feita lá dentro, fizeram investimentos significativos, a gente já herdou um desconto dado contratualmente, então eles não têm ajuste de contrato até 2022. Lá na frente a gente vai sentar e renegociar com eles de novo, mas eles já sinalizaram. Desafio do fundo hoje, curtíssimo prazo, é locação Camaçari. Curto, médio prazo é uma nova emissão para pagar a primeira rodada aí no final do ano. Exatamente. Né? Bom, aí tudo também está em aberto, né, Marcelo? Caso lá na época esteja desfavorável para novas emissões, aí tem que renegociar, ver outras alternativas, né? Claro. E assim, eu acho que a gente sempre espera o melhor, né? Mas a gente nunca tem certeza que o mercado vai estar aberto. Eu acho que esse é o risco do investimento, né? Sim, exatamente. Todo investimento tem um grau de risco e é isso que tem que ser sempre colocado na conta na hora da decisão, né? Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Pergunta do Luciano, né? O fundo vai trabalhar com last mile? Bom, Cotia não deixa de ser um last mile, né? Ainda não com as características, mas se aparecer oportunidade aí no raio 30 de São Paulo, por que não, né, Marcelo? Pois é, nem raio 30, né? Já olhei, eu estou olhando imóveis até na Marginal Tietê. O problema é o preço. O problema é a gente chegar no preço. E para mim, nesse momento, nem preço. É eu chegar no preço com capacidade de começar a operar em velocidade. O nosso fundo é muito pequeno. Por exemplo, eu não posso fazer uma captação de 90 milhões para pegar um ativo e fazer um retrofit, um last mile, que vai significar eu ter 50% de vacância no fundo.
Porque eu vou comprar uma coisa que não vai ter renda, os outros 90 milhões de PL têm renda, e 90 milhões não têm renda. Então, o meu problema hoje, Luciano, é muito mais o momento do fundo e a precificação que tem chegado os ativos do que last mile. Se você perguntar, eu não sei se meus amigos da GLP estão assistindo eu estou falando dele, já falei mais de uma vez, né? Falar com o Antonelli e falar, Marcelo, eu estou fazendo last mile de Guarulhos, que tem um GLP agora, eu estou fazendo de lá, porque é do lado de São Paulo, né? Então, claro. O que é last mile? Ninguém sabe. O que tem muita demanda hoje é o que a gente chama no jargão inglês de infill. Infill é o ativo dentro da cidade. É o que você faz, sei lá, como é que chama? Se não tem um 7-Eleven, não tem um posto de gasolina, não tem aquele mini shoppingzinho de bairro. Na Inglaterra estão falando de usar estacionamento de pub das cidades menores, que o pessoal vai de Uber, não pode mais dirigir bêbado, felizmente, né? Então, você ter um site dentro da cidade que sirva aquela coisa de meia hora, uma hora. É um hub mesmo, é um hub mesmo. Na última mídia de verdade, é muito próximo. Bom, eu quero voltar para o relatório. Última pergunta aqui do chat. Vou resumir a pergunta. Está olhando para agro, não é mandato? Não é mandato, é um setor muito complicado de entrar, porque é muito difícil formalizar, o ciclo é ciclo de bolada, não é ciclo de fluxo mensal, porque você pensa, você conhece a agricultura, um produtor de soja, ele negocia tudo em saca de soja, ele paga uma vez do ano em saca de soja ou saca de soja equivalente. Como é que a gente vai alugar um galpão em saca de soja? Não dá para fazer isso. Sim. Como é que eu vou ler risco de crédito de cada um dos... Então, assim, Marcelo, não... Embora acredite muito no potencial agrícola do Brasil, que é espetacular, nós somos um dos celeiros do mundo, eu não tenho capacidade de analisar e de olhar para esse ciclo e de correr esse tipo de risco, e nem é o meu mandato como gestor do fundo. Bom, hoje o fundo está com essa vacância, né, física e financeira de 16,1. Então faltam 16,1 ou tem uma renda mínima garantida que foi aquela resquício lá? Não. Esse daqui são os 12 mil metros do Tercam. Então, em outras palavras, tem potencial de alta considerando locação disso aí, ponto. É isso. É isso mesmo. Não está naquela fase do tipo, Baroni, se locar não vai sentir nada porque tem uma renda garantida, então não é essa a ideia. Se você olhar no relatório do mês passado, a gente tinha vacância física e vacância financeira. Uma zero e uma não zero, né? Que era depois acabou virando a Multilaser, que acabou entrando no galpão de estrela. Né? Então, aqui está a prova disso. O fundo não tem renda mínima garantida. Está aqui, não tem nada cinza aqui. Ponto final. Exatamente. Meu amigo, eu acho que eu perguntei tudo. Eu acho que eu fiz tudo que tinha que... Mandei como figurino aqui. Eu acho que eu cobri o relatório e as perguntas aqui das pessoas que nos acompanham. Então é isso, Marcelo. Muitíssimo obrigado. Tem alguma coisa que você acha que é relevante de ser colocada e que talvez eu não tenha perguntado? Olha, assim, se você me permite fazer algumas colocações, primeiro, assim, agradecer o trabalho que você e outros divulgadores têm feito em relação aos fundos imobiliários. Eu acho que isso é fundamental. É uma maneira muito inteligente da gente desintermediar e dar acesso, né, à população toda ao mercado imobiliário. Eu estava tendo uma conversa hoje de manhã com o pessoal na academia, né, e o pessoal falando, olha, veja só, imóvel protege a inflação, é melhor você comprar uma casa e alugar do que... Não é verdade isso, porque eu tenho uma casa que eu recebi de herança do meu pai, na metade dela, eu estou perdendo dinheiro, já fiz a conta, eu perco 50 mil reais por ano na casa, porque é o que eu deixo de ganhar se eu estivesse aplicando num fundo imobiliário o mesmo dinheiro. É a diferença entre o que eu recebo de aluguel, menos imposto, mais o que eu receberia de um fundo imobiliário sem imposto. Então, quando você faz essa conta, as pessoas não fazem essa conta, e ainda tem muita gente que está em imóvel físico, que deveria vender, e deixar a gestão aos profissionais, que são os gestores de fundos, e acabar migrando para o fundo imobiliário. É isento de imposto, ele consegue falar 1 milhão no fundo, ele pode tirar 20 mil para comprar alguma coisa na casa, ele vai, peraí, eu vou vender o portão aqui para comprar um carro. Você não pode fazer isso na casa. Né? Então, eu acho que esse nosso mercado está só começando, embora teve essa fúria o ano passado, de novas emissões e crescimento, é só o começo, a gente vai crescer muito ainda, tem muito a fazer, e é fundamental que você continue esse trabalho de divulgação, de análise, e de fazer com que o mercado investidor entenda a importância do gestor, a visão estratégica do gestor, não comprar só a placa, ou só, né, vou comprar BTS. Porque eu passo por essa pergunta em todas as reuniões que eu fiz com o investidor.
No meu roadshow da 400, por exemplo. Todas as reuniões. Por que vocês não compram BTS? Eu falei, vamos voltar aqui para o slide do ciclo, vamos ver se esse é o momento. As pessoas não param para pensar criticamente sobre isso. Não precisam concordar comigo. Se ela não concorda comigo, não tem problema. Tem fundos que só fazem BTS na bolsa. Vai comprar isso. É isso que eu ia falar. Eu acho que o que eu fico mais assim feliz é de ver estratégias diferentes. Eu não estou aqui para dizer agora, nesse momento, qual é melhor, qual é pior, qual vai ser melhor, qual que vai dar errado. Acho que aqui não é o fórum para isso, né? Lá nos relatórios, quando a gente está ali fazendo uma análise específica, tudo, aí a gente coloca, eu gosto sempre de colocar o ponto positivo, o ponto negativo, o ponto de atenção, o benefício de curto, médio prazo, o malefício, eventualmente, de curto, médio prazo. Ali sim é uma visão mais 360 graus. Aqui eu tenho que mostrar a tese de investimentos. Da mesma forma que há 3 semanas atrás eu estava com um gestor que só tem, né, na verdade, né? Só tem BTS. E com uma característica diferente, uma tese de investimentos diferente. Então, acho que quem está do lado de lá, né, Marcelo, é que mais se beneficia desses bate-papos. Poxa, eu quero um pouquinho desse, um pouquinho daquele, eu só quero esse, eu só quero aquele. Acho que essa que é a grande, assim, eu acho que é o grande benefício desse trabalho que a gente desenvolve aqui, de dar espaço para que os gestores apresentem suas teses e do lado de lá, cada um faça o seu próprio juízo de valor. Inclusive entender regionalmente, né? Em produtos, que eu quero estar, esse fundo está mais em São Paulo, ou está mais em Sul, né? Exatamente, pensar isso de maneira mais ampla do que só, né, o tipo de produto. Aí. Uma coisa é fato, seu Marcelo, eu acho que nós somos 2,5% da indústria de fundos de investimentos no Brasil, porém nós somos a fatia do mercado que mais cresce. Eu acho que o fundo imobiliário veio para ficar, e todo esse aparelhamento que a gente está vendo aí nos últimos 5, 6 anos está se mostrando eficiente. Nós temos muitas arestas para serem aparadas, nós temos muita questão para crescer ainda, né? Muita coisa para evoluir ainda, mas só de ter pessoas como você, que é um profissional que desde lá de trás, poxa, como foi bacana te ouvir pela primeira vez, eu acho que o mercado está ganhando. A gente está ganhando. É um dia de cada vez, mas a gente está ganhando essa guerra toda aí, porque, afinal de contas, não é fácil investir num país de tanta instabilidade, né? Então, acho que uma coisa, Marcelo, que muita gente está esquecendo, o fundo imobiliário existe há 28 anos no Brasil, e nós já passamos por crise política, nós já passamos por estouro de câmbio, já passamos por Selic a, sei lá, 30%, já passamos a 2%, já passamos em inflação alta, já passamos em deflação, e estamos aqui. Então, acho que isso por si só já se autoexplica, né? Eu falo da brincadeira que esse pessoal de menos de 30 anos que entrou no mercado, né, há 10, 12 anos, achava que o Brasil era aquela loucura insustentável que a gente viu no Lula 2 de 1 a 1, né? E depois, quando veio a conta e veio caríssima, tomaram um susto. Nossa, tem crise no mundo, né? Tem crise no mundo, o Brasil sempre viveu crise, né? A gente sempre teve esses altos e baixos. Eu, quando trabalho no mercado financeiro, cansei de viver crise. O Moise, que tem muito mais tempo do que eu de mercado, sempre fala das 150 milhões de crises que ele já viveu na vida profissional dele. Então, assim, eu concordo com você, agradeço de novo o convite. Estou sempre à disposição. Se quiser falar 5, 6 horas, estou sempre disponível para conversar, não tem problema nenhum. É isso. Eu só queria falar uma última coisa que é fundamental. Eu fiz essa transição, e aquilo que eu te falei, né? Eu estou muito feliz de estar desse lado da cadeira, porque agora eu entendo, é muito fácil criticar gestor. Estar na cadeira é muito mais difícil, é muito mais complicado, e a responsabilidade é muito grande. Isso é uma honra fazer o que eu faço, mas é uma responsabilidade muito grande, e é fundamental que as pessoas que criticam de fora saibam da dificuldade que é você realmente estar na linha de frente, tendo que negociar contrato, tendo que cuidar do dinheiro dos outros, que não é o seu, né? Como eu falei no começo. Cuidar do dinheiro dos outros é muito mais difícil. É bem difícil, eu sei como é que é. Um forte abraço, Marcelo, obrigado, valeu todo mundo aí. Mais uma vez eu lembro de se inscrever aí no canal do Telegram, logo abaixo aí na descrição. Um abraço, Marcelo, obrigado, um abraço, Moise, um abraço para a turma toda aí. Valeu. Obrigado, Baroni. Um bom dia para todos vocês, um bom resto de semana também. Valeu.